E aconteceu que, tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e outro dos nossos inimigos, que eu havia edificado o muro e que não ficou nele nenhuma brecha, mesmo até que naquele tempo não tivesse sido posta as portas dos portais. Sambalate e Gesem enviaram-me dizer: vem e tenhamos uma reunião em uma das aldeias, no vale de Ono. Mas eles tinham pensado em fazer mal. Versículo 3 vai dizer: e lhes então mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra e não poderei descer, porque cessaria esta obra, deixando eu para ir ter convosco. E enviaram-me a mim com o mesmo assunto por 4 vezes, e eu lhe respondi da mesma maneira. Enviou Sambalate a mim o seu servo, a dizer o mesmo pela 5ª vez, com uma carta aberta em sua mão, no qual estava escrito: diz as nações vizinhas, Gesem também diz que tu, judeus, estão pensando em se rebelar-se, e por isso edificas tu o muro, e segundo estas palavras, tu te farás reis deles, e que puseste profetas que preguem sobre ti em Jerusalém, dizendo: a rei em Judá. E agora serão ouvidas pelo rei essas tais palavras: vem, portanto, consultemos juntos. Amém? Pode aqui, irmãos, pode se sentar em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus, curva sua cabeça. Espírito Santo de Deus, amado Pai, Deus, muito obrigado pela sua presença, Pai, obrigado por esse culto, por essa oportunidade. Pai, eu te peço em nome de Jesus nessa noite, Deus, me ajuda a ministrar a sua palavra. Sou eu que vou, em primeiro lugar, esse culto, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar sobre a história de Neemias. Neemias, ele era o copeiro do rei, mas para mim falar um pouquinho da história de Neemias, eu preciso voltar um pouquinho no contexto de Neemias, que vai falar sobre o profeta Jeremias. Que Jeremias também profetizou acerca do cativeiro babilônico, aonde Neemias se encontrava nessa mensagem. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jeremias que o Senhor, no capítulo 1, versículo 4, o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, bem antes que tu existisse, eu te santifiquei. Bem antes que tu gerasse no meio da sua mãe, eu te santifiquei, e a nação eu te dei como profeta. Aleluia. A Bíblia vai dizer que no capítulo 11 de Jeremias, no capítulo 1, versículo 11 de Jeremias, o Senhor vai dizer assim: Jeremias, o que você vê, Jeremias? Aí a Bíblia vai dizer que Jeremias vai falar assim para o Senhor: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, tu viste bem, Jeremias, porque eu quero a minha palavra a cumprir. Aí o Senhor vai dizer para Jeremias vai dar uma sua visão a Jeremias, e o Senhor vai falar: Jeremias, e agora o que você vê, Jeremias? Aí Jeremias agora vai ver uma panela, como a sua face estava voltada para o norte. Aí o Senhor disse: Jeremias, tu viste bem, porque essa panela apontada para o norte significa que o meu juízo contra Judá, contra Israel, veio pelo norte. O Senhor estava já profetizando através da vida de Jeremias para o povo que o juízo de Israel viria do norte, aonde estava situado ou direcionado para a Babilônia, porque a Babilônia naquela época era um povo muito poderoso dessa época, era uma elite mundial dessa época. Então a Bíblia vai dizer que o povo agora eles deixam o Senhor, o povo deixa de adorar o Senhor para servir a Balaíns, deixa de servir o Senhor para acender incensos para outros deuses, e ali o Senhor não estava se agradando da adoração de Israel, de Judá. Aí o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai usar a potência da Babilônia para corrigir o seu povo. E a profecia era que a profecia de Jeremias era para aquele povo, que aquele povo seria levado para uma terra estranha, que seria a Babilônia, onde agora Neemias se encontra, e ali aquele povo estaria castigo durante 70 anos daquela Babilônia, porque uma das manias que o rei da Babilônia tinha, Nabucodonosor, ele pegava o seu povo
das terras estranhas, depois vai para dentro da sua terra para plantar, cultivar, para servir de escravos aí. Aí agora Deus vai usar Nabucodonosor para corrigir o seu povo, porque o povo agora deixou a presença de Deus, deixou a vontade de Deus para adorar outros deuses. Engraçado que a Bíblia vai dizer que Jeremias criou uma vara de amendoeira. A amendoeira no Oriente, ela é a primeira árvore a anunciar a chegada de uma nova estação. A amendoeira no Oriente, ela simboliza a chegada da primavera. Antes da primavera chegar, ela já está sinalizando para se florescer e está algo novo chegando. Então eu vou falar o que é para Jeremias. Jeremias, o que tu vê? Uma vara de amendoeira. Eu só falo, bicho bem, porque eu velo com a minha palavra não cumprir. A vara de amendoeira é a palavra do Senhor. Hoje em dia o Senhor não é diferente. Ele tem falado através da sua palavra. Jesus está voltando. Se prepare, igreja. Jesus está voltando. Porque o ano vem. A palavra já está sendo cumprida. Mas alguns não vão ouvir a palavra de Deus. Essa não era diferente naquela época. E a palavra é: Jesus vem. Isaías vai dizer: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí Jeremias agora está profetizando acerca do cativeiro babilônico. Aí, passado um certo tempo, a Bíblia vai dizer que a palavra agora começa a se cumprir. Nabucodonosor vem, sitia Judá, Jerusalém. Ele vai entrar em Jerusalém. E agora ele leva um certo povo para dentro da Babilônia. O povo é levado em três etapas. E essa primeira etapa, um desses que foi levado é Daniel. Daniel, Azarias, Misael e Azarias. O Sadraque, Mesaque e Abednego. E junto com eles é levado também os utensílios de ouro, os vasos de ouro de prata. Esses vasos de ouro que o rei Belsazar, agora ele, ao dar um banquete a um povo diante da Babilônia, ele vai aparecer uma mão misteriosa na parede do rei e vai dizer: vem, Ezequiel, pesado foste na balança que tivesse falta, e achado em falta foste. Esses vasos de ouro foram usados para ali servir ao rei em uma festa imprópria ali para aqueles vasos. Foram usados de uma forma imprópria, porque aqueles vasos eram santificados. Aqueles vasos foram apresentados ao Senhor e eles estavam no templo do Senhor. Mas agora rei Dário, rei Belsazar, ele pega aqueles vasos e começa a servir vinho numa festa da carne. Aí que você é como o Senhor aparece sobre aquela parede. Sabe o que é isso? É Deus falando: ninguém toca no vaso de Deus. Ninguém toca no vaso que já foi escolhido por Deus. Não toca no vaso não, porque se tocar no vaso de Deus, meu irmão, vai dar ruim. Se tocar no vaso de qualquer maneira, a mão misteriosa vai descer na sua noite. Eu não sei quem tem tentado contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, mas eu quero dizer que a mão misteriosa já está aqui nessa noite. Você tem um Deus que zela por você, velho. Deixa quem quiser te tocar. Aí de quem tentar te tocar hoje. A Bíblia vai dizer que o rei vai tremer. Vai tremer com aquela mão. E a Bíblia vai dizer: vou mandar, eu ia falar um par. A Bíblia vai dizer que a segunda leva agora, Nabucodonosor, após algum tempo de voltas. E agora ele leva o rei Jeoaquim. Joaquim ele tenta contender, mas aí ele perde a batalha, ele se rende e Nabucodonosor leva ele para dentro da Babilônia. Ele mais 10 mil judeus nessa época. E nessa segunda leva, quem estava no meio dessa segunda leva, o profeta Ezequiel. Na terceira leva, Nabucodonosor vem e agora ele arrebenta com as portas do templo, com as portas de Jerusalém. Ele queima as portas no fogo e ele arrebenta com os muros,
E é aí que nós começamos agora a entender porque que Neemias agora ele está preocupado, porque o sonho Amã chega até diante dele, no palácio do rei, e vai dizer para ele que as portas de Jerusalém estavam queimadas ao fogo e os muros tinham sido derrubados. Neemias ele está diante do rei Artaxerxes, e Neemias ali está servindo como copeiro do rei. A Bíblia vai dizer isso no capítulo 1 de Neemias. Neemias ele servia como copeiro. O copeiro ele tinha um acesso especial diante do rei. O copeiro ele levava o vinho diante do rei com a taça, e ele tinha por obrigação ali experimentar o vinho ou qualquer tipo de porção que ele servisse diante do rei. Porque se aquela refeição ou aquele vinho tivesse envenenado, o rei não morreria, mas quem estava servindo não morreria. Então Neemias ele tinha uma intimidade muito grande com o rei. Ele tinha uma alta posição diante do rei Artaxerxes. E Neemias, ao saber que o seu povo agora está em miséria, porque Anani vai dizer para ele, que Jerusalém vai até Judá, até a Babilônia, vai falar para ele que o povo de Jerusalém agora está em miséria. As portas do templo estão queimadas a fogo, as portas de Jerusalém, e os muros agora estão derrubados. A Neemias vai se entristecer muito, mas antes de falar com o rei da terra, ele fala com o rei do céu. A Bíblia diz que Neemias vai se lutar por alguns dias, ele vai orar, vai jejuar, vai falar com Deus primeiramente, aí depois ele se apresenta ao rei Artaxerxes. Mas a Bíblia diz que algum tempo passa e Neemias agora está servindo diante do rei Artaxerxes. A Neemias vai pegar o vinho diante de Artaxerxes, e a Bíblia diz que o semblante de Neemias agora é um semblante triste, porque para servir um rei naquela época tinha que ter um semblante alegre. Não podia servir com um semblante de tristeza, porque poderia até correr risco de vida. Agora Neemias está servindo diante do rei com o seu semblante agora triste. Agora Neemias serve de uma forma diferente, e o rei vai perceber o semblante de Neemias, e ele vai falar: o que aconteceu contigo, Neemias? Porque o seu semblante está diferente. Neemias, por diversas outras vezes que havia servido o rei, o seu semblante era alegre, era um aspecto de alegria. Neemias servia com alegria. Neemias honrava, servia com vontade, com prazer. Mas agora Neemias está servindo de uma forma diferente. Aí o rei ao perceber o semblante de Neemias, vai perguntar: o que aconteceu contigo, Neemias? Meu irmão, vê se não é assim que acontece na minha e na sua vida. Quantas vezes nós servimos ao Senhor com alegria, mas também tem momentos que nós servimos ao Senhor com momentos de tristeza. Mas o que me chama a atenção na vida de Neemias é que o momento de tristeza não impediu Neemias de servir ao rei. Eu quero dizer para você nessa noite, no momento de dificuldade que você tem passado,
Jerusalém, a terra dos meus pais, porque Neemias ele não nasce em Jerusalém, Neemias nasce no cativeiro babilônico. Por quê? Porque os pais de Neemias foram levados para a Babilônia, e dentro da Babilônia Neemias cresce no meio do exílio. Neemias já está entendendo. Dentro do exílio Neemias cresce. Eu quero dizer para você nessa noite, é dentro desse cativeiro, nesse momento desfavorável que Deus colocou na sua vida, é que você vai crescer. É quando a situação está imensa, totalmente ao contrário. É quando o cenário não está mais favorável, que Deus fala, vai morrer. Mas Deus fala, não vai morrer, vai crescer. Vai crescer, porque a minha mão está sobre ele. Ele estava crescendo dentro do cativeiro. Não pensando que ele é copeiro do rei. Neemias não é qualquer um dentro da Babilônia. Neemias tem uma grande posição diante do rei da Babilônia. Porque Deus é com ele. Aí o rei fala assim, Neemias, vai lá, volta na sua terra, na terra dos seus pais, edifica, Neemias. Aí Neemias fala assim, mas rei, eu só te peço mais uma coisa. Eu preciso de uma carta. Eu preciso de uma liberação para chegar até Jerusalém. Porque para mim chegar em Jerusalém, eu preciso de um passaporte. Porque quando eu chegar diante do outro lado do rio, os governadores vão me impedir de atravessar se eu não tiver essa carta. Porque para alguém ir para uma outra nação, é necessário ter um passaporte, ter uma carta. Então o rei ele vai pegar a carta e vai entregar na mão de Neemias. Só que a Bíblia diz, alguns historiadores daquela época dizem que essas cartas que eram entregadas para o rei, para os seus servos, para ir para outro lado, ou para outra nação, para um território, essas cartas teriam um selo. E ali ele colocava a sua aliança, ela era selada e tinha assinatura do rei. A Neemias agora ele consegue esse passaporte, essa carta, vai chegar do outro lado, mas o destino de Neemias é Jerusalém. Aí Neemias, ao chegar do outro lado, ele vai entregar as cartas aos governadores do outro lado do rio, se não me engano, o rio Eufrates, e também para o dono do bosque lá, para liberar as madeiras, para ele poder reconstruir as portas, para poder reconstruir também os muros. E o rei agora ele vai enviar com Neemias oficiais, ali alguns recursos com Neemias, para ele poder chegar do outro lado. Mas o interessante é que para Neemias chegar em Jerusalém, Neemias precisa de um passaporte. Neemias para chegar em Jerusalém, Neemias precisa de uma liberação do rei para poder chegar do outro lado. Eu acho que você não entendeu ainda. Neemias ele precisa de uma carta com a autenticação do rei para chegar em Jerusalém. Eu não sei se você crê nessa noite, mas eu tenho um passaporte que vai me levar para Nova Jerusalém, irmão. Eu não sei se você é o seu passaporte nessa noite, mas Deus está falando hoje nessa noite. Meu irmão, faça
cavalo e ele vai rodear em volta dos muros de Jerusalém. Neemias não conta o propósito que Deus colocou no coração dele para ninguém até o momento agora. Neemias ele vai rodear, vai começar a fazer uma extensão pelo muro. Ele vai começar a analisar os muros. Só que Neemias não conta ninguém, sabe por quê? Porque nem tudo que Deus coloca no nosso coração ele coloca para os outros. Nem tudo que Deus coloca no nosso coração devemos passar. Tem coisas que é só você e Deus. Tem mistério que é só você e o Senhor. É por isso que ele diz: clama a mim e respondeste, e anunciareis coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ele vai anunciar a você coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas é mistério seu com Deus, irmão. Neemias agora ele está analisando os muros. Neemias agora está analisando o projeto. Essa aqui não desceu do mundo não, essa aqui desceu do céu mesmo. Essa aqui foi do plano, essa aqui foi do céu. Irmãos, a Bíblia diz que Neemias agora ele está rodeando os muros de Jerusalém na madrugada. Neemias agora está fazendo uma análise de como estão os muros. Neemias nunca esteve em Jerusalém. É a primeira vez que Neemias está em Jerusalém. Neemias começa a rodear os muros. Começa a passar pela porta das ovelhas, pela porta do peixe. Neemias agora começa a passar pelo vale de Siloé, pelo tanque de Siloé. Neemias agora começa a passar diante do templo. E aí ele começa a passar, a passear e inspecionar os muros. Mas percebe que Neemias ele faz isso na madrugada. Porque é na madrugada que Deus dá um propósito ao mistério crente. É na madrugada que Deus revela um crente naquilo que ele deve fazer. É a Bíblia diz, meu irmão. Neemias ele está analisando os muros. O que é muro? Proteção. Qual é o muro das nossas vidas? Como é que é o muro da nossa vida? É a vigilância. Aí eu te pergunto nessa noite: será que nós temos feito como Neemias? Estamos analisando os muros das nossas vidas? Como está a vigilância da nossa vida? Será que nós estamos vigiando, andando em vigilância? Ou nosso muro está com brechas? Porque Neemias agora ele precisa fazer essa análise. Antes de começar qualquer obra, ele precisa fazer essa análise. Deus te convida a fazer uma análise da sua vida nessa noite. Como estão os muros da sua vida? Eu já vou pegar o microfone. Como estão os muros da sua vida? Será que você tem vigiado ou você não tem vigiado? Será que você tem feito como Abacuque, subir na torre da vigilância? Ou você tem deixado brechas para o inimigo entrar e saquear a sua vida, sua família, sua casa? É por isso que Neemias ele faz essa extensão do muro. E a Bíblia diz que Neemias ele vai chegar ali, chega para aqueles homens ali que estavam ali em Judá, e Neemias fala assim: levantemos e edifiquemos o muro, os muros de Jerusalém. Neemias agora ele vai encorajar aqueles homens que estavam em grande miséria, que estavam passando por dificuldades, a novamente a reconstruir aquela cidade. Neemias agora com o espírito de liderança, porque muitas vezes é necessário alguém com o espírito de liderança para ajudar o próximo. É o quê? Muitas vezes tem gente que chega dentro da igreja, mas Deus vai lá e te toca com o espírito de liderança e abraçar o próximo, dar uma palavra, dar um abraço, estender as mãos para o próximo. E a Bíblia diz que Neemias agora começa a edificar os muros, começa a levantar os muros. E a Bíblia vai dizer que Neemias, ao levantar os muros, começa a vir a oposição de um homem Sambalate, chamado Sambalate. Esse homem ele era o governador de Samaria. Sambalate, um tal de Tobias também, que era de Amon, e Gesem, o árabe. Eles começam agora a se opor contra o propósito que Deus colocou no coração de Neemias. Mas Neemias não vai, ele continua fazendo a obra.
E a Bíblia diz que os inimigos de Neemias e do povo, eles começam a se levantar e tramar para matar e tirar a vida de Neemias. A Neemias ele vai orar ao Senhor mais uma vez, porque ele entende que a batalha não é terrena, mas a batalha é espiritual. A Neemias ele vai entregar nas mãos do Senhor aqueles homens, mas ao mesmo tempo que ele entrega, ele separa a metade do povo, ele põe metade do povo para trabalhar e metade do povo para vigiar. Ele arma o povo com espadas e outra parte do povo está com uma colher e com uma espada também na mão. Ao mesmo tempo que eles estão edificando, eles estão guerreando. Ao mesmo tempo que eles estão trabalhando, eles estão vigiando. Ao mesmo tempo que eles estão trabalhando, eles estão ligados àquilo que Deus colocou no coração deles, que é edificar os muros. Porque o inimigo a todo momento vinha para tentar atacar a igreja. Aí no capítulo 6, ao qual nós lemos, a Bíblia vai dizer que os muros agora já não tinha mais nenhuma brecha. Agora Neemias agora, junto com o povo, levantou os muros e já não havia mais nenhuma brecha no meio daqueles muros. Aí a Bíblia vai dizer que Sanbalate vai se levantar contra Neemias novamente. Ele vai enviar mensageiros a Neemias. Percebe-se que quando os muros estão tapados as brechas, Satanás sempre vai se levantar quando nós tapamos as brechas das nossas vidas. Porque o Satanás ele não se levanta com um crente que tem brecha aberta, mas ele sempre se levanta com um crente que vigia, que ora, que jejua, que busca a presença. Satanás nunca vai se levantar contra crente que não vigia, que não ora. Por quê? Porque já ele acerta no recolhimento de Deus. Mas crente que vigia, que ora, que busca na madrugada, sobe monte, faz propósito. Aí fica ruim para ele. Mas o que ele faz? Ele começa a confrontar. Está entendendo? Porque muitas vezes nós somos confrontados, é porque nós estamos em vigilância, é porque as brechas estão fechadas. Mas só que ele é astuto e ele não desiste também, e a todo momento ele vai tentando novos objetivos. E a Bíblia diz que Sanbalate agora envia mensageiros a Neemias. Neemias agora, eu creio que Neemias agora estaria edificando os muros, com a colher na mão e a espada na outra. E a Bíblia vai dizer que um dos mensageiros chega diante de Neemias e ele vai falar para Neemias: vem para fora, para o vale de Onã, e ali nós vamos fazer uma reunião. Ou seja, eles queriam fazer um tratado de paz com Neemias. Só que a intenção de Sanbalate, Tobias e Gesem não era de paz, a intenção deles era matar Neemias. Percebe-se que Neemias ele está dentro do território de Jerusalém, um lugar onde Deus escolheu o seu povo. Neemias está dentro do território, mas o inimigo ele faz de tudo para que Neemias saia desse território. É verdade. Glória! Sabe o que isso está querendo dizer para você nessa noite? Para mim também. É que muitas vezes o inimigo ele vai tentar nos tirar do território de Deus nos colocou. Sabe que território é esse? É a presença dele dentro da igreja. Uma das estratégias do inimigo é tirar o crente da presença de Deus. E a Bíblia diz que ele chama Neemias para o vale de Onã. Eu fui pesquisando sobre esse vale. E o significado desse vale é um lugar de distração. Satanás ele sempre vai tentar distrair o crente que estava ligado no propósito de Deus. Mas eu vejo como um servo de Deus nessa pode dizer: não se distraia, não saia do propósito, não para de edificar essa noite. Continua no propósito, porque a intenção de Satanás é: tirou da presença, eu mato. Satanás conseguiu linguar a fé do crente, o crente para, ele consegue entrar e matar o crente. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: não pare, não se distraia por nada, não deixe que o inimigo venha te tirar da presença onde ele te colocou. Aleluia! Não deixe o inimigo te levar para longe da presença de Deus, porque a Bíblia diz que quando Jonas entra no barco para Tarsis, o vento começou a se levantar. Jonas agora pega uma embarcação totalmente contrária à vontade de Deus. Mas ali Deus teve misericórdia.
forte. Mas eu quero dizer para você nessa noite, nem sempre Deus vai ter misericórdia. Tem uma hora do baixo também. É momento de estarmos ligados. É momento de estarmos focados na construção dos muros. Porque o inimigo a todo momento ele vai vir fazer investida para nos tentar tirar do propósito. Aleluia! A todo momento Satanás vai enviar mensageiros para nos tirar do propósito. Aí de vez ele fala assim, eu não desço do muro. Por quê? Porque eles estão fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Eu vou voltar a gerar essa mensagem. Aí ele vai dizer que Sanbalat não se dá por vencido. Ele envia essa mensagem para Neemias 4 vezes, a mesma mensagem. E a mensagem é: Neemias, vem para fora. A Neemias fala: não pare, eu não paro. E Neemias fala: vem para fora. Só que a mensagem de Neemias é a mesma. Eu não paro, eu não posso parar. Por quê? Porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso parar. É a mensagem de Neemias. Mas Sanbalat está falando: vem para fora. E Neemias: eu não posso descer. Por quê? Porque antes que está no propósito de Deus, não desce o nível para se rebaixar para a começar por ti. Antes que está no propósito de Deus, não desce no andando para começar por diabo. Mas antes que está no propósito de Deus, ele sobe. Ele sobe o nível. Por quê? Sabe que pode terminar por ele. Então, Sanbalat, vem para fora nesse Neemias, eu não posso parar. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite: você não pode parar essa obra. Já vou terminar. A Bíblia diz que Sanbalat vai enviar pela quinta vez, agora numa estratégia diferente. Ele vai usar um homem, um outro mensageiro, para dizer para Neemias: faz o seguinte, ele viu uma carta aberta para Neemias. Uma carta aberta simbolizava um insulto perante ao governador, ao rei, receber aquela carta. E a carta aberta não tinha autenticação. Então ele viu uma carta aberta e essa carta estava dizendo que Neemias estava querendo passar por cima da ordem do rei Artaxerxes e ele queria se tornar rei sobre Israel. Só que o propósito de Neemias não era se tornar rei, mas sim edificar os muros, reconstruir a cidade, fazer com que o seu povo voltasse a viver novamente a adoração a Deus. Mas Sanbalat não se dá por vencido, Neemias não se rende, e ele vai enviar agora. Ele vai agora usar, ele vai mudar de estratégia. E o que ele vai fazer? Ele, em vez de usar os de fora, agora ele usa os de dentro. Por quê? Porque ele era um tal de Semaías, que era sacerdote. E Neemias vai até a casa de Semaías, e Semaías está escondendo na sua casa. Aí Semaías fala assim para Neemias: vem comigo, entra para dentro do templo, porque o inimigo está vindo para nos atacar. Só que Semaías, ele já tinha sido comprado por Sanbalat em Tobias 17. Semaías, ele já tinha se vendido. E quantos hoje estão se vendendo na presença de Deus? Por qualquer coisa, por qualquer barganha. Aí Semaías, ele se vende. Ele é usado por Sanbalat e Tobias, infiltrado no meio do povo de Jerusalém, para tentar matar Neemias dentro do templo. Agora a estratégia de Sanbalat muda. Ele não quer tirar Neemias da presença da terra da promessa, do território, para matar Neemias, mas ele quer matar Neemias dentro do templo. Ele veio agora usar o inimigo para tirar Neemias para dentro, para fora. Agora ele usa alguém dentro do meio deles para matar ele dentro da presença de Deus. Sabe isso? É crente que está tentando matar o outro dentro da presença. Crente que está sendo usado pelo inimigo para matar o outro, para paralisar o outro. Mas eu veio como servo de Deus nessa noite para repreender essa serpente, jogar por terra em nome de Jesus. Porque aqui nessa igreja é uma igreja unida. Eu creio que não tem isso. Não é uma igreja que quer a união, não é uma igreja que busca a presença de Deus. Mas Deus está jogando por terra essa serpente que vem
param. Por quê? Porque eles estão numa grande obra e não posso parar. Meu irmão, eu vou dizer para você nessa noite. Você não pode parar de edificar os muros nessa noite. Sabe por quê? Porque a obra que Deus tem na sua vida é grande. Não troque aquilo que é grande por um momento, por algo pequeno que vai precisar da sua distração. Não troque aquilo que Deus colocou na sua mão. Por quê? Porque é grande. Não pare de edificar. A palavra de Deus para você nessa noite é: não pare de edificar. Não pare de fazer a obra. Porque a obra que Deus tem na sua vida é grande. Os momentos que o inimigo quer atacar para tentar te parar são muito poucos para poder te paralisar a obra grande que Deus tem na sua vida. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Durante essa